Amém. Deus é bom. Quando a gente estava para iniciar o culto aqui, eu estava falando com a minha amiga de aqui, e ela comentou comigo: poxa, hoje está um dia de festa, né? Está um dia agradável, né? A Dona Nilde falou para mim: a presença de Deus nas nossas vidas, né? A nossa comunhão é muito rica, né? A gente vive uma coisa maravilhosa, né? Uma promessa maravilhosa na presença do Senhor, e por isso que é um dia de festa hoje. Amém. Eu queria te convidar para a gente estudar o livro de Salmos. Livro de Salmos 119, versículos 67, 71 e 75. O tema do nosso estudo vai ser sobre entendendo a aflição. Acho que pode baixar. Então, entendendo a aflição. Tá, tá bom, obrigado. Então, a gente vai comentar sobre aflições, né? Vamos dar uma meditada hoje na palavra do Senhor, sobre aflições que aparecem nas nossas vidas, que ocorrem nas nossas vidas, e o que Deus quer nos mostrar, o que Deus quer nos trazer. Vamos ler esses 3 versículos-chave do nosso estudo de hoje, tá? Esses 3 versos vão trazer a palavra castigo, mas a gente entende como aflição também, tá? No mesmo sentido de aflição. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Versículo 75. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Então aqui a gente entra nesse tema, nessa questão de castigo ou aflição, né? O salmista reconhecendo que Deus precisou tratar ele nesse sentido, né? E o que seria a definição de aflição, né? O que seria essa definição? Então, ela é algo que ela vai ocorrer ou vai transparecer na sua vida, mas ela vai te trazer um certo desconforto. E esse desconforto ele pode ser físico ou emocional, tá? Alguma coisa que vai te trazer aí um desconforto, uma aflição na sua vida. A gente vai passar por alguns homens de fé na palavra de Deus, mulheres também que passaram por momentos difíceis de aflição, e vamos ver o que o Senhor trouxe, né, na sequência. Moisés no seu grande ministério, né, de tirar o povo do Egito, né, ajudar a retirada, a libertação do povo cativo no Egito. E Deus preparou muito esse homem, e esse homem foi usado, né, para libertar, né, participar lá todo aquele processo com o faraó, para quebrantamento do faraó, né, e para libertação do povo do Egito, né. E só que no deserto foi muito difícil para Moisés, porque o povo começou a reclamar muito, cara. O povo começou a reclamar muito, se juntou e começou a reclamar. Poxa, só maná aqui, a gente quer carne, a gente quer comer carne. Lá no Egito tinha tanta coisa gostosa, tanta coisa boa, né? E a gente quer carne, Moisés. O que está acontecendo? E começaram a reclamar de Moisés e começaram a se juntar para falar mal da liderança de Moisés e tudo mais. E Moisés ele ficou muito chateado, ele ficou muito triste com todo mundo e também ficou reclamão para com Deus, né? Vamos ver aqui no Números, capítulo 11. São 3 versos aí que eu estou trazendo, versículo 11, 14 e o 15.
Números 11, primeiro verso. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. A coisa estava feia, hein? Para ele falar isso. Para ele falar isso para com Deus, dando risada, porque imagina o pastoral, né, Celso? Não é? A gente tem muita dificuldade aí, né? Os homens são falhos, né? As pessoas são falhas. Existem momentos de estresse, né? Momentos de desgaste, que é importante, por isso que é muito importante a gente estar na presença do Senhor, né? Mas a gente é falho, muito mais importante ainda é aprender a depender de Deus, né? Aprender a depender de Deus quando está acontecendo alguma coisa que não está legal, né? Digo, ministério, em qualquer situação das nossas vidas, né? Então, Moisés aqui estava meio aloprado, né? Estava estressado, né? E eu não consigo sozinho, né, levar todo esse fardo desse povo. Se quiser, me mate, vamos acabar com isso tudo logo, né? Está jogando tudo nas minhas costas, vamos acabar com isso tudo logo, me mata, né? Claro que Deus permitiu isso, né? E Deus, né, iria capacitá-lo para conduzir todo esse trabalho, né? Mas, enfim, o fardo do povo murmurando sobre ele foi uma grande aflição na vida de Moisés. Tá? A gente vê também no livro de Ruth, a gente vê o que no livro de Ruth? A aflição de Noemi. Não sei se você lembra, Noemi era sogra, né, de Ruth, né? E o que aconteceu com Noemi? Quando ela retorna de Moabe para ajudar, ela trouxe uma informação muito pesada, né? E o que ocorrera com ela? O marido dela e os dois filhos haviam morrido, né? E ela traz a informação, o pessoal em Belém de Judá, fala, a mão do Senhor voltou-se contra mim, permitindo toda essa desgraça em minha vida. Então, Noemi, ela passava pela difícil experiência de perder familiares tão próximos. Mais um outro caso, Ana, a mãe de Samuel, profeta e sacerdote de Israel. Vocês lembram, né? Ana era estéril, né? Não podia ser mãe, né? E ela passou por grande aflição, porque ela era casada com Elcana, né? E Elcana também tinha uma outra esposa chamada Penina, né? E na disputa ali das mulheres pelo marido, a Penina usava isso, né? Ela zombava de Ana pelo fato de ela não ser capaz de ter dado um filho para Eucana, né? E ela passava por toda aquela pressão também social de não poder gerar um filho, né? Então isso era uma grande aflição na vida de Ana, né? O fato de ela não poder gerar um bebê. Claro que nós sabemos, né, que pela palavra, Samuel 1:10, ela fala que e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E ela, na oração, ela dedica, Senhor, se tu me deste um filho, me deres um filho, ele vai ser teu, né? Eu darei ele para você, né? Dedicarei ele a você e será seu. E Deus ouviu, né? Muito bom, muito generoso, nosso Deus ouviu a oração de Ana e concedeu o filho para ela, né? Eu queria até dizer assim, não podia passar daqui sem falar que é muito importante quando as mães, assim, os pais, né, dedicam os filhos ao Senhor, né? E realmente oram pelos filhos ao Senhor. Existem muitos relatos de muitos homens e mulheres de Deus, assim, que Deus agiu, assim, poderosamente, né, na vida dessas pessoas, né? Até eu gosto muito do pastor Chuck, né, fundador da capela nos anos 60 nos Estados Unidos, e ele comenta uma história de que parece que a irmãzinha dele ia morrer, né,
ficou doente, ia morrer muito pequenininha, e acho que até chegou assim, a muito doente, e a mãe dele fez um voto, né? Poxa, Deus, se tu curar minha filha, meu próximo filho eu entrego para ti, vai ser totalmente teu, nem for, né? Ele é o Senhor, né? Nossa, o ministério assim foi fenomenal, porque Deus abençoou muito a forma como, né, ele ensinava a Bíblia e explodiu diversas capelas nos Estados Unidos, mundo afora, né, influenciando até as nossas vidas aqui. E o interessante disso, sabe o que é que eu queria falar? O interessante disso é que ele comenta que a mãe dele ficou quieta, não falou nada para ele. Só comentou para ele esse fato quando ela estava próxima de morrer, já ali próximo. Aí ela comentou essa questão para ele, ou seja, ela contemplou ali tudo o que Deus fez, né? Então é muito importante, mãe, pai, consagre o teu filho ao Senhor, né? Se esforce a manter o teu filho no caminho do Senhor. Mas voltando aqui para o nosso trecho, era uma dificuldade para Ana o fato de não ter tido, não poder ter um filho, né? Inicialmente ela sofreu muito com esta aflição, tá? Agora a gente entra num outro ponto. Davi, rei Davi, passando por uma grande dificuldade, tendo que fugir daquele que ele carregou no colo, daquele que ele ensinou, daquele que ele brincou, tendo que fugir do seu próprio filho Absalão, né? Como a gente sabe, Absalão ele se revoltou profundamente contra seu pai e numa determinada ocasião, Absalão, muito falso, ele pediu para Davi: pai, eu vou lá sacrificar em Hebrom para cumprir alguns votos que eu fiz ao Senhor. E Davi: vai, meu filho, Deus te abençoe, né? E Absalão indo, na verdade, era uma farsa, né? Absalão conversava com os outros homens que estavam com ele, dizendo o seguinte: é o seguinte, ó, quando a gente chegar lá, tocar as trombetas, a gente vai voltar e vai tomar o reino do meu pai com violência, né? E foi exatamente o que estava prestes a acontecer. Então, o que aconteceu foi que Davi, ele teve que sair de Jerusalém. Na verdade, o coração muito nobre de Davi, um coração muito ligado ao Senhor, ele não queria derramamento de sangue em Jerusalém, né? Então ele sabia da rebeldia do seu filho, então ele toma a postura: não, vou sair de Jerusalém, né? Vou sair de Jerusalém. Vamos sair de Jerusalém. Levou os homens, os guardas que confiavam nele, que estavam com ele, né? E nessa saída de Jerusalém, que ele estava indo com seus guardas, o que acontece? Segundo Samuel 16, 6 e 7. Segundo Samuel 16, 6 e 7, acontece que ele, um cara chamado Simei, tá? Da tribo de Saul, da clã de Saul, ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. Então, Davi estava fugindo ali com seus guardas, né, pelas montanhas, e esse Simei aí da condição estava escondido, e ele insultava Davi de forma escondida e atacava a pedra com um ódio mortal, né, para com Davi. E o que acontece na sequência? Versículo 11. Disse então Davi a Abissai e a todos os seus conselheiros: até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o que o Senhor lhe mandou fazer. Então esse Abissai, ele era muito leal a Davi, né? E Abissai pede a Deus: Davi, deixa que eu vou lá, eu pego ele rapidinho e trago a cabeça dele também. Davi falou: não, até meu filho eu quero matar. Não. E é o seguinte: o Senhor permitiu isso, né? Davi tinha um coração, sabia, tinha um coração muito próximo a Deus, né? E ele permite que ele entende que Deus havia permitido
toda essa situação, né? Então, meu amado, o quê? Uma perseguição de um inimigo, né? Uma grande aflição na vida de Davi. Nós passamos por isso também, né? A gente passa também por várias aflições, né? Assim como Davi. Mas Davi considera também uma permissão de Deus. Então, meu querido, próximo ponto. Deus permite nações passarem por aflições. Pode ser inundações, pode ser terremotos, pode ser tornados, furacões. Nossa geração passou recentemente pela pandemia, né, muito pesada, muito difícil, e outras aflições. Então, são coisas que Deus permite, né? O próprio cativeiro da nação de Israel, que foi levada cativo, né, também é considerada uma aflição. Tá, e aí? Né? Aflição, muitas vezes, faz parte do processo de Deus trabalhando nas nossas vidas para nos ensinar, para nos corrigir, né? Então, são coisas que Deus permite para nos ensinar, para nos corrigir. Eu gosto muito de lembrar, né, que a gente não é perfeito, mas a gente está sendo transformado dia após dia, até o momento que a gente vai se encontrar com o nosso Senhor Jesus. Então, de fato, né, Ele está cada dia mais ensinando as nossas vidas, né? Corrigindo a cada um de nós. Então, meu querido, Deus, na verdade, Ele quer nos ensinar algo, né? Quando acontece alguma coisa, alguma questão, Deus quer, na verdade, nos ensinar algo. E qual é o nosso papel? O que a gente tem que fazer? A gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa buscar o Senhor em oração, né? E entender o que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer nos instruir. Para buscar ali aprender as razões das aflições que estão sobre as nossas vidas, né? Por exemplo, se eu estou doente, fui ao médico, peço oração também, peço oração aos meus pastores na igreja e o Senhor vai agir, né? Então, se é alguma aflição, eu peço a orientação de Deus para eu aprender qual é a lição que Deus quer me ensinar. Amém? Vamos tratar aqui algumas fontes de aflições, tá? Algumas fontes. Pessoas inimigas, né? Simplesmente a pessoa não gosta de você, né? E quer que você se sinta mal, né? Quer que você se sentir miserável. É ruim, muito ruim. Realmente é diabólico, né? E como nós comentamos no caso do Simei, né? Atacando pedra em Davi com ódio mortal. Nós temos o exemplo do rei Manassés, né? A gente sabe que o rei Manassés foi um rei muito iníquo, né? Tolerava diversas coisas, sacrifício de crianças, abriu portas para idolatria, fez muita coisa errada e catalogado como um dos piores reis. E nesse momento dele de rebeldia, né? A Bíblia fala que ele foi levado cativo pelos assírios. E esse levado cativo foi bem cruel também, porque ele foi levado com os ganchos no nariz e algemado também, né? Passou ali por uma aflição, uma experiência muito, extremamente dolorosa. Nós sabemos que os assírios eram um povo, assim, muito cruel, assim, de invadir, e estupro coletivo, matança e tudo que é de ruim eles faziam. Ou então, uma outra fonte de aflição, os próprios inimigos de Deus, né? Satanás, seus anjos, e quem mais estiver influenciado, né? Como inimigo de Deus. Isaías fala, ele ensina da crueldade, né? Da aflição que Jesus passaria ali antes
da sua morte ali, naquele momento de aflição, de ser ali crucificado, né, de ter os açoites e tudo mais, né? Então, a aflição caiu sobre Jesus, originária dos inimigos de Deus, certo? E agora a gente entra num outro ponto que a gente precisa aprender, é importante esse ponto, né? Porque as pessoas fazem aí fora, mas nós não devemos fazer. O quê? As pessoas se auto-afligem, auto-flagelam, né? Aquelas pessoas que se batem, né? Trazendo desconforto a si próprio. Para que, André, elas fazem isso, né? Para mostrar a Deus um certo remorso, né? Querer um favor de Deus. A gente sabe que alguns católicos, eles praticam autoflagelação, se ferem, né? Pagam promessa, vão andando de joelhos, sangrando até uma certa imagem e tudo mais, com esse objetivo de tentar mostrar a Deus um certo remorso, ou de tentar obter um favor de Deus. Ou até mesmo a gente vê nas Filipinas que eles têm um costume de crucificar algumas pessoas lá, falam que é para compartilhar das dores de Cristo, mas é para obter simpatia, né, e pena dos outros. A realidade é que a pessoa se flagelar por ter feito algo errado realmente não é bíblico, realmente não está nas Escrituras, não é um ensinamento para nós cristãos. Sabia por quê, meu amado? Sabe por quê? Não é necessário essa autoflagelação? Porque Jesus já tomou a punição sobre tudo o que nós erramos. Jesus, ele já pagou toda a tua dívida, né? Então, isso não é um ensino para o povo de Deus. Isso, na realidade, não é bíblico. E essas pessoas, elas acabam pensando, né, que se por afligirem elas mesmas, elas estariam liberando a culpa, né, por algo que fez. Eu falo a verdade, até às vezes a gente, né, quando comete alguns erros, quer também tentar se punir algumas vezes, né? Mas a realidade é essa, meu amado. O Senhor, ele levou todas as nossas falhas. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é saudável, o Senhor é maravilhoso, né, para as nossas vidas. É muito bonito o que o Cristo fez por nós, né? A única forma de tentar recompensar é se unindo a essa comunhão tão maravilhosa, né? Tão tremenda que o Senhor nos proporcionou. Então, meu querido, a gente vê que às vezes Deus nos aflige, né? A gente vai aprender o porquê. Né? Davi disse lá, quando a gente lê o primeiro versículo, ele disse o seguinte, 119:75: as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade tu me castigaste, né? Tu és justo e tu me castigou de uma forma correta. Não foi um egoísmo, uma disputa ali de terras e a gente me castigou, não. Tu me castigaste porque tu és justo. Eu sei que tu és fiel, tu é bom, foi o meu bem. Tanto quanto Moisés também afirmou: Senhor, porque trouxeste este mal sobre teu servo. Tanto quanto Noemi também disse, ao perder o esposo e os filhos: o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Eu vou ler aqui 2 Reis 17:20. Você só acompanha comigo aí. Eu vou ler aqui. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores. É o próprio povo de Israel, né? Deus precisou tratar, né? Vamos mostrar os próximos passos aqui. Deus precisou deixar o povo ser levado por um tempo de aflição. Isaías, ele escreve sobre como as pessoas se afligiam umas às outras, em um momento que elas tinham que, na verdade, estar ali buscando a Deus. Vamos ver comigo aqui Isaías 58:4, ali no slide.
E Isaías 58:4, a Bíblia diz o seguinte: seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto, né? Então o povo tinha que, em vez de buscar a Deus ali de uma forma santa, né, de uma forma amável, né, comunhão, estava de uma forma extremamente carnal, né? E fazendo o quê? Se afligindo uns aos outros, né? Parece até futebol, às vezes tem futebol assim, até nas igrejas jogam futebol e parece que os homens saem do espírito no futebol e não é para ver. Os caras se batem muitas vezes, né? E parece que perdem, esquecem que são cristãos, né? Que o velho homem, né? Tem que morrer, não pode ressuscitar numa partida de futebol. Então, às vezes nós agimos carnalmente afligindo nossos irmãos, né, nossos pais. Às vezes realmente a gente faz isso. Meu amado, eu já gerei uma aflição para uma pessoa, eu acho que até hoje ela não sabe, né? Foi até que uma coisa engraçada, assim, eu havia comprado um vaso para enfeitar a sala no apartamento, comprei um vaso, tudo lindo, o vaso estava na sala. Aí apareceu uma barata, assim, na parede, desse tamanho, na parede, 2 metros de altura. Provavelmente que está ali na parede, ela devia ser daquelas que voam, né? E essas voadoras, quando abre as asas, dá até medo, né? Elas ficam muito fortes e a gente fica com medo delas. E eu acordei, eu pensei, ué, parede limpinha, pintadinha, se eu for bater nela, vou merecar a parede toda, né? Aí eu pensei, ou veio no vaso, ou veio voando, né? Eu moro alto, eu moro no 13º andar, pode ter vindo voando também, né? É muito difícil aparecer assim, só se estiver voando, né? E aconteceu que, carnalmente, eu pensei, deve ter vindo voando, então ela vai voltar voando. Eu peguei, joguei nessa casa. Meu querido, mas caiu no apartamento de baixo, a barata entrou no apartamento de baixo. Mas na mesma hora que eu joguei, na mesma hora que entrou, foi cada barulhada de machadada, de cajadada, de móvel mexendo, de porta batendo, de tudo fechando. Há um princípio, né? Você não deve jogar nada do seu apartamento, né? Mas o bicho voava, achei que ele ia embora, né? Acabou caindo na casa da menina. A história, na verdade, é essa, né? Que engraçado, assim. Eu não tive problema com essa pessoa, mas eu infligi esse problema para ela, né? Acho que ela teve um certo problema para matar esse bicho, que era para ser problema meu, eu passei para ela, né? Às vezes a gente acaba infligindo a outras pessoas, né? A gente acaba agindo de forma um pouco egoísta. Eu acho que eu que deveria ter sumido com aquele bicho, né? Tendo sequência aqui, nessa parte do jejum que o pessoal estava se autodestruindo, a gente vê aqui que na sequência do verso, Deus ensina, Isaías 58, 6 a 8. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Cara, esse é um dos versículos que eu acho mais lindo na palavra de Deus, né? Quando ele fala que o jejum é você ajudar ao próximo, né? A gente tem essa possibilidade aqui de diversas maneiras, tanto quanto até no Ministério de Cesta Básica, né? Que você pode trazer um alimento que pode ser útil para alguém, né, que esteja numa situação financeira mais difícil. E outra, a gente vai no mercado, o que a gente vê? Preço toda hora vai subindo, está difícil. As coisas estão
difíceis, né? E a gente pode ajudar também de diversas outras formas que eu sei que acontece no nosso meio, né? E o interessante aqui dessa palavra que ele fala no final, você será chamado restaurador de muralhas, né? Restaurador de vidas, né? Restaurador de muralhas. É um versículo assim muito bonito, né? Mas qual é o ponto aqui? No começo, essa parte de jejum começou com uma autoaflição, né? As pessoas se afligindo. E Deus ensina aqui que é o verdadeiro jejum, né? Uma ação muito forte com amor, né? E o grande ponto aqui é que para nós é melhor a gente ajudar a tirar a miséria dos outros do que a gente infligir miséria aos outros. Entendeu, meu irmão? Muito melhor é a gente ajudar, de alguma forma, a tirar a miséria dos outros, do que a gente infligir miséria aos outros. Mais um ponto aqui. A aflição vem de Deus para a nossa correção, certo? Para ensinar. Mas, às vezes, ela também pode vir em benefício dos outros. Como assim? Pode acontecer algo comigo para benefício de outra pessoa. Deus age assim também. Entendeu? Como, André? Qual é o nosso maior exemplo, né, de alguém que foi afligido pelo próximo? Jesus, né? O próprio Cristo que foi afligido por mim, foi afligido por você. Pode acontecer também no tratar de Deus, né? De Deus agir, afligir uma pessoa, né? Permitir para tratar outra. É comum, pode acontecer também. Né? É bom a gente saber disso. Né? Por quê? Porque tem uma tendência das pessoas se rebelarem contra Deus por não entender os planos de Deus. Né? Isaías 53:5, a Bíblia fala: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então nós vemos aí uma grande prova, né, de tudo que ele passou por nós, né, e a aflição que ele passou, né, hoje é a nossa paz, né, a gente recebe como paz aqui nesse dia de festa, né, dona Nilce, tão abençoado que a gente está aqui cultuando o nosso Senhor. Então a gente também vai passando por aflição, a gente vai aprendendo o quê? Consolo, né? A gente também vai aprendendo a consolar, certo? O apóstolo Paulo, ele passou por diversas aflições. Se você for ler várias coisas, esse irmão amado passou, né? E ele é muito capaz de consolar por meio da palavra a muitos cristãos, né? Até no dia de hoje, as suas escrituras tão abençoadas e maravilhosas. Um grande homem de Deus, exemplar, né? E nós conversávamos umas terças-feiras atrás sobre empatia, né, Antônio? A gente estava conversando da importância da gente ter empatia para com o irmão, né? Uma vez eu estava lendo uma literatura de Spurgeon e ele comentava que a gente não deve considerar o problema do irmão uma coisa pequena, né? Mas a gente tem que ter sensibilidade para tentar se aproximar mais daquele irmão que tem aquele problema, né? Por exemplo, o problema que o irmão possa ter aqui, né? O irmão possa ter, talvez para mim seja um problema pequeno, né? Mas para ele, às vezes é um problema muito grande. Né? Eu preciso ter empatia, né? Ter um certo cuidado, né? Eu mesmo, pessoalmente, nossa, é muito objetivo, né? Isso não é nada, mas não é assim que as coisas funcionam. Às vezes, para a pessoa, aquilo é muito difícil, né? Sobre questões de drogas, né? Eu morei em São Paulo uma vez, trabalhava em São Paulo, morava na casa de uma tia minha,
E um dos meus primos lá, ele desde a... tinha uns 27 anos, talvez eu tinha. E um dos meus primos, ele tinha mais ou menos a minha idade, só que ele era envolvido com drogas desde a adolescência, né? Envolvido com PCC. E acontece que a minha tia uma vez falou para mim, André, já era para ele estar morto, se não sou eu orando aqui por ele, madrugada dentro, já era para ele estar morto, porque ele me conta cada história terrível, né? E eu, quando eu morei lá, eu vi a dificuldade, né? Que é uma prisão, né, cara? Só Deus mesmo para libertar a pessoa desse mal. Depois eu ouvi dizer até que ele melhorou, né? Então, empatia. É importante, né, a gente ter empatia, ter sensibilidade, né, mudar a palavra, né, para atingir a dificuldade daquele irmão, daquela irmã, né, e aconselhar, né, da melhor forma possível. Paulo passou pela tempestade, vocês lembram? Ele tinha uma missão dada por Deus de pregar em Roma, certo? E o que aconteceu? Entrou no navio, tempo fechou. 14 dias que se não se via o sol, 14 dias que não se viam nem as estrelas devido à tempestade muito forte. E o pessoal começou a gritar de medo no barco, no navio. O que aconteceu? Paulo foi dormir e Deus se mostrou a ele e falou o seguinte: ó, você vai para Roma e ninguém vai morrer nesse navio. Aconteceu que o navio naufragou, né? Ele pôde passar essa mensagem, né, para as pessoas no barco, os tripulantes, e o navio naufragou e não houve perdas de vida, né? Como Deus havia falado para Paulo. E ele confortou a galera ali na hora, né? E seguiram em frente, embora tenha ocorrido naufrágio, né? Então, Deus, às vezes, ele consola a gente, né, em situações difíceis, para a gente consolar outras pessoas, né? Eu tive duas situações recentes na minha vida, dois funerais. Em 19, antes da pandemia, minha mãe faleceu, né? Ela tinha problema no pulmão e ela faleceu. E agora, em dezembro 20, uma prima minha faleceu, mais ou menos na minha idade. E eu lembro que no funeral da minha mãe, meu irmão veio do Rio, né, o Alexandre, foi aniversário dele, inclusive, e eu preparei alguma coisa, né, para falar, né, para minha mãe. Preparei, né, e o Alexandre também tinha alguma coisa em mente, né? Aí eu falei, Alexandre, eu vou fazer, tá? Ele falou, não, beleza, vamos fazer nós dois, então. E a gente fez ali o funeral da minha mãe. Minha mãe era da igreja, mas eu e o Alexandre sempre falava de Jesus para ela. Sempre falava. E aconteceu que, naquele momento difícil, né, você consegue consolar outras pessoas, né? Consegue consolar outros familiares, tanto quanto no outro funeral, foi da minha prima, a mesma coisa, né? Bem difícil, bem pesado, uma mulher nova, né? Crianças pequenas. E o Senhor também permitiu consolar outras pessoas, né? Então, Deus, às vezes, ele te consola para você consolar outras pessoas. Ele te conforta, certo? Então, Deus, ele nos aflige para correção. Se eu estou no caminho errado, Deus vai me afligir para corrigir o meu caminho. Ele vai fazer ali o meu caminho desconfortável, mas para fazer a vontade dele, né? Lembra de Jonas? Tinha que ir para Nínive, né, pregar e foi para o outro lado. Foi para o outro lado, causou uma caos lá no navio, começou a dar problema, jogaram ele, foi parar na boca do peixe, né, na barriga do peixe, o peixe levou ele de volta. Foi uma aflição que ele passou. Ele passou por uma aflição. Se ele tivesse ido direto, né, ele ia passar. Então, para corrigir, né, teve um certo desconforto. Como nós lemos no começo, Salmo 119, 67. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra.
Então, pode acontecer diversas coisas. Deus pode permitir para mudar, se você, né, tiver um curso errado, né, que vai gerar um problema do ponto de vista de Deus, um problema eterno para a tua vida. Deus pode permitir ocorrer um acidente com você para mudar o curso da sua vida. Ou pode acontecer até que uma pessoa próxima a você morra. Pode acontecer isso. Pode perder o teu emprego, né? Deus pode fazer de diversas formas, né? Com o objetivo de te instruir sempre de te trazer para o caminho correto, entendeu? Se tu for olhar, no fundo, é bom. É bom, porque Deus, ele olha o eterno, diferente da gente que olha o agora, né? A gente só olha na palma da própria mão. Aí que veio o terceiro versículo, né, daqueles três primeiros versículos, que falava assim, 71, dizendo, 119, 71. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Sempre é bom, porque no fundo não é uma punição para acabar contigo, né? É algo que é para te tratar, para te corrigir, porque a gente está sendo transformado dia após dia, né? A gente quer olhar, né? Quer chegar amanhã, olhar para trás, poxa, hoje eu estou uma pessoa diferente, hoje eu estou mais parecido com Cristo, né? Mais próximo de Cristo. Então, não seja que Deus esteja triste conosco, mas na verdade Ele quer corrigir a nossa caminhada, o nosso caminho. A Bíblia fala em Salmos 32, 9. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. O cavalo e o burro, ele precisa daquela, né, precisa forçar, né, para ele obedecer. Até uma história engraçada, uma vez eu, meu irmão, meus primos, a gente estava no sítio, né, da minha avó, e tem outros primos lá, e tem a família que mora lá também, né, e tinha uma égua lá, um cavalo. E a gente ia brincar com o cavalo, né, cada um ia uma vez, e a casa era um morro assim, aí tinha uma descida, e aí entrava descia o morro, né, uma estradinha, aí pegava uma estrada de terra que passava por um pasto, 1,5 km assim, né? E lá na frente estava fechado, né? Com arame farpado. Se entrar um carro, a gente abre, o carro entrava, né? Mas tinha 1,5 km ali para brincar com o cavalo, né? E, na verdade aprontaram uma comigo, né? Eles falaram assim: vai lá, André, vai lá, vai a tua vez, vai lá, né? E aí, beleza, subi na égua, né? Subi na égua. E vai. E a égua saiu disparada. Disparada. Eu não tenho capacidade nenhuma de montaria, de jockey, nem de nada. Imagine a cena, né? Alguém bateu na égua, pegaram um graveto lá e bateram na égua, porque eu só escutei a risada, né, do meu irmão, dos meus primos, aquela risada. E o que aconteceu? Aconteceu que estava fechado, né? Tinha uma cerca fechada e a égua ia parar e ia me jogar ali no arame farpado, né? Eu estava pensando, vindo em cima dela a milhão, né? O que eu faço, né? Não sabia nem o que fazer, né? Aí, ainda bem que aconteceu isso. A cela colocaram errado, né? Estava frouxa e aconteceu que comecei a virar de lado, né? E eu caí, né? Rolei no chão ali. Não consegui nem puxar a rédea do cavalo, não tinha esse conhecimento, né? Mas graças a Deus aconteceu isso, eu caí na grama ali, aí a risada foi a mil lá em cima, né? Brincadeira de primos, e foi isso. Mas às vezes aqui, Deus tem que agir, cara. Deus tem que mudar o nosso curso, e às vezes Ele vai puxar de um jeito que vai mudar tudo, vai mudar as coisas, né? O Senhor é capaz de mudar. Eu gosto daquele exemplo do pai e do filho, né? Quando o filho sai e ele vai para o outro lado da rua e ele não olha, né? Ele tem mania de correr, a criança tem mania de correr, não olhar para os lados, e o pai nem disciplina e orienta a criança. Aí outra vez a criança vai e faz a mesma coisa, vai encontrar alguém, um amiguinho, e corre e não olha para os lados. E aí o pai, a mãe já tem que ser um pouco mais duro, né? Até que tem que dar umas palmadas, até a criança
entender que ela não deve, né, atravessar a rua sem olhar. Do mesmo jeito age Deus com a gente, né? Do mesmo jeito age o Senhor com a gente. O Senhor sabe, né, o que vai acontecer lá na frente, certo? E o pai não quer que aconteça algo ruim com o filho, não quer que o filho se machuque, que quebre uma perna, ou que venha a morrer algo muito, muito pior. Por isso que ele faz isso. O nosso Deus também faz isso com a gente, né? E o nosso ponto de vista de ovelha em relação a Deus, pai, isso é muito ruim, vai machucar muito. Filho, vai machucar ainda mais se você continuar nesses hábitos errados que você está vivendo. Certo? Então, pela fidelidade de Deus, nós fomos afligidos. Salmo 119, 75. Uma palavra fala: sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Então, meu amado, nada se compara ao futuro em Deus. Nada se compara, nenhum problema agora, nada. É um clima de festa, como a irmã Nildinha falou, hoje é um clima de festa aqui, né, antes de começar. Porque nós temos uma esperança viva, né, e forte. Romanos 8,18, a Bíblia fala: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, meu querido, o mundo ele não vê, né, as coisas como Deus vê. O mundo ele olha só para o agora, né? Ele não enxerga as consequências final, né? Só vive o prazer agora. E muitas vezes a gente é falho também, a gente só está olhando para o agora. Mas Deus, ele olha o futuro, ele olha as coisas eternas. Deus trabalha na perspectiva eterna. Mas a gente às vezes acaba perdendo essa perspectiva, né? Mas Deus está interessado no nosso bem eterno, não no nosso bem momentâneo. Então, muitas vezes, uma dificuldade que você possa estar passando, algum problema, tenta pedir para Deus: Deus, o que queres me ensinar? Como eu posso entender a tua mão agir para eu me tornar alguém mais semelhante a ti? Finalizando aqui, nós não devemos desprezar a disciplina que vem do Senhor. Eu vou ler esse versículo aqui agora no seu Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, é esse o recado, né? O Senhor, ele nos disciplina, ele nos ama. Podem acontecer coisas diversas, né? Mas tudo está no controle das mãos de Deus. Eu vou orar aqui agora para a gente fechar. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti e te agradecemos pelo Senhor nos corrigir, Deus. Nós te agradecemos porque, assim como Davi, Senhor, nós aprendemos que a Tua vontade é o melhor para cada um de nós, Senhor. O Senhor não quer que nós nos destruamos, e o Senhor quer trazer o Teu caminho limpo, puro e abençoado para nosso benefício, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor é muito, muito, muito maravilhoso, Deus. Nós somos gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. O último pensamento aqui, meu irmão, pode ser que um de nós aqui esteja passando, ou vários de nós, por momentos dificílimos, de aflições dificílimas. E o grande ponto é que Satanás, ele é perverso, né? E ele tenta fazer o oposto, ele tenta falar: ó, Deus está com raiva de você. Ó, ele vai te pegar agora, né? Ele tenta colocar Deus num más lençóis, né? Mas não, isso não é verdade. Deus te ama muito e quer o teu bem. Então veja a aflição como Deus querendo ensinar algo. Amém?
Deus abençoe cada um de vocês.